Paulo ele vai continuar dentro deste texto falando exatamente sobre esse chamado, ou o para que de fato nós fomos chamados. Queridos, nós fomos chamados para fazer discípulos. Não existe uma outra sentença ou um outro ensino vindo de Jesus, a não ser a ordem de fazermos discípulos. É lógico e evidente que para fazermos discípulos nós precisamos estar coerentes com as Escrituras, nós precisamos estar firmes, nós precisamos estar em obediência. Isso é uma questão lógica. E quando eu digo que nós temos como ordem única fazermos discípulos, isso está lógico e evidente, incluído toda a obediência que nós devemos e prestamos ao nosso Senhor. Então, queridos, fazer discípulo não é mais um programa da igreja. Fazer discípulo não é mais um momento que a igreja pode optar ou não. Fazer discípulo é o imperativo de Jesus. Jesus nos mandou fazer discípulos. Ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a obedecer. Como que eu faço as pessoas serem obedientes a Deus? Será que em mim há este poder? Obviamente que em mim não há este poder, mas eu posso ser exemplo para que as pessoas, através da minha vida, possam ter um referencial. E nós vamos perceber isso aqui na vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo, a partir do verso 2, o apóstolo Paulo vai dizer assim: as palavras que me ouvi dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Aqui está, nós até chamamos dentro do discipulado o 2:2:2, né? 2 Timóteo, capítulo 2, verso 2. Aqui está um princípio do que de fato é o discipulado, e não do apóstolo Paulo, o discipulado de Jesus. O apóstolo Paulo, ele foi discipulado por um homem chamado Barnabé, que aprendeu sobre Jesus, provavelmente com o próprio Senhor Jesus. Barnabé ensinou a Paulo, Paulo agora ensinou a Timóteo, e Timóteo agora deveria, dentro dessa corrente, ser mais um elo e poder agora convocar da sua própria igreja os homens fiéis, para que ele, ensinando a esses homens pudessem ensinar a outros. Então, queridos, nós precisamos entender que o discipulado não é facultativo. Eu quero ou não quero fazer discípulos. Não existe isso dentro do cristianismo. O discipulado é um imperativo vindo do nosso Senhor, é uma ordem. O discipulado, fazer discípulos, é uma ordem que deve acontecer naturalmente dentro da igreja do Senhor. Não é uma condição que eu escolho ou não escolho fazer. O discipulado, na verdade, é uma normativa, é uma norma, é uma regra, é um imperativo de Jesus. Eu acredito que quando Jesus chamar a sua igreja e vier buscar a sua igreja, eu acredito que haverá uma pergunta: onde estão os seus discípulos? É importante nós entendermos isso, que Jesus, quando ele veio, ele não construiu nenhum prédio, ele não inaugurou nenhuma religião. Jesus, ele não escreveu nenhum livro. Não existe nenhum escrito bíblico que o próprio Senhor de punho tenha escrito. Os escritos foram sobre as palavras de Jesus. E nós percebemos então na vida de Jesus, nos ensinamentos de Jesus, que fazer discípulos é a tarefa da igreja. Há um tempo atrás, eu trabalhei durante algum tempo com uma frase que a igreja só tem duas coisas a fazer:
edificar os de dentro e salvar os de fora. É o que nós precisamos fazer. E para que nós possamos fazer discípulos, nós precisamos ser discípulos. Nós não temos luz própria. A luz que nós temos é a luz do nosso Senhor, que nós precisamos refletir essa luz. A graça que nós temos para ser distribuída não é uma graça vinda de nós, não é um favor nosso. Nós somos alcançados pela graça e essa graça agora em nós nos faz ser compartilhadores dessa graça. Então nós precisamos entender que o apóstolo Paulo está ensinando aqui para Timóteo um princípio. Timóteo, eu aprendi de Barnabé, Barnabé aprendeu de Jesus, agora eu estou te ensinando, Timóteo, que você possa passar isso para frente, que você agora seja mais um elo dessa corrente. Queridos, não existe crente, não existe cristão, não existe uma pessoa que esteja inserida no corpo de Cristo que não tenha um dom. Todos nós somos em Deus participantes pela graça e misericórdia de Deus, da edificação do próprio corpo e do acréscimo de novos membros dentro desse corpo, que agora estão sendo e precisam ser discipulados pela própria igreja. Então nós precisamos entender que fazer discípulos não é uma opção, é o imperativo de Jesus, é uma ordem de Jesus. Não significa que eu posso optar por isso. Então Paulo ele deixa bem claro: Timóteo, confia a palavra, aquilo que eu te ensinei, tudo que você aprendeu de mim, tudo que eu aprendi de Barnabé, tudo que Barnabé aprendeu do nosso Senhor, que você agora possa confiar a homens fiéis que também sejam capazes de ensinar a outros.